antigos, daqueles discípulos que seguiam os ensinamentos de um mestre. E com isso ele introduz várias mudanças que nós precisaríamos de muito tempo para discutir sobre isso aqui. Mas há alguns elementos interessantes. Ele cria a escola fundamentalmente a partir também de analistas que ocupavam a função de didatas na Associação Internacional, que deram suporte a essa passagem de Lacan. Essa passagem de Lacan não é sem esses psicanalistas didatas que vinham com uma experiência, né, enorme em relação à teoria e à prática psicanalítica. E cria a escola e vai introduzir mudanças nas nominações e vai certamente criar problemas sérios. E para poder resolver essas crises, porque onde tem um grupo de pessoas, nós temos crises. E onde tem psicanalistas, nós temos uma crise elevada a uma proporção enorme. Psicanalista é sinônimo de crise. Não é? É um problema sério, ao contrário do que as pessoas imaginam, que uma pessoa bem analisada é uma pessoa tranquila e calma. É justo o contrário, o Lacan vai mostrar. Funda a escola a partir de dispositivos estruturais, no sentido de minimizar o efeito de grupo, de hierarquia. Ele cria a questão da prática de cartéis, dentro de uma lógica onde circula um efeito de pontuação, de expansão, de uma pulsão de morte nos grupos pequenos de trabalho, com um tempo, uma validade de prazo, um tempo de 2, 3 anos, com apresentação de conclusões de texto, e cria a questão da permutação no sentido de inviabilizar a cristalização em algumas pessoas, em alguns membros, em alguns analistas, de um poder excessivo. Sempre excessivo. Ele nunca disse que o Gradus iria eliminar totalmente a hierarquia. E para resolver essa crise, ele tem que se virar, e sempre introduzindo o elemento da democracia, que não namora bem, não cai bem com o discurso analítico. O discurso analítico é alguma coisa cruel. O discurso analítico introduz na sua essência, como lugar de agente, o objeto pequeno a como causa de desejo, como um objeto real. Não é? Ele vai introduzir um dispositivo novo, que ele vai chamar de passe. Isso passa por uma votação, por várias criações de textos de Lacan para obter essa aprovação dos votos, e o dispositivo do passe. Então ele vai dizer que a formação do psicanalista toma uma outra dimensão. Aquilo que ele trabalhava, a questão do lugar do psicanalista como uma função, ele vai deslocar como alguma coisa do objeto pequeno a, de um lugar de existência. Então, o que seria isso tudo? Eu vou resumir algumas frases, isso fica para discussão, se for o caso, algumas coisas que ele vai trabalhando nos seus seminários, introduzindo inovações. No seminário Ato Analítico, ele rompe com o código cartesiano, não é? Ele vai dizer, inclusive, que a interseção entre ser e pensar, há uma negação dessa interseção entre penso e sou. Vai trabalhar a partir do grupo de Klein, e introduzindo mudanças. Nessas mudanças, há algumas consequências interessantes. Ele coloca como um princípio fundador disso que seria o tornar-se psicanalista e a sua autorização, porque a autorização na Associação Internacional, ainda hoje, ela se dá a partir de um outro antigo, dos mais antigos, dos velhos,
que garante os novos, que sabe dizer, que pode dizer quem pode ou não ser psicanalista. É um outro cristalizado, um outro que existe no tempo e no espaço internacional que vai dizer esse pode ou não ser psicanalista. Lacan vai introduzir uma afirmação que alguns autores chamam de afirmação fundadora, e isso tem uma consequência enorme naquele que vai seguir um caminho para se tornar psicanalista, porque se ele leva às últimas consequências essa afirmação, a relação dele com a psicanálise pelo resto da vida irá num sentido. Se ele não sofrer os efeitos dessa afirmação, poderá ir para outro. Ele vai dizer: o psicanalista só se autoriza por si mesmo. Isso criou um problema sério na comunidade psicanalítica mundial, muitas acusações, e essa afirmação ela vai fundamentar tudo aquilo que diz respeito ao tornar-se psicanalista e sua autorização. Ele cria um trabalho no âmbito da escola, da psicanálise em intenção, essa aqui se passa no sigilo de um consultório entre o analista e seu analisando, psicanálise em intenção com essa. E que depois ele vai chamar isso, 3 anos depois, de discurso psicanalítico. E a psicanálise em extensão. Por quê? Porque todo problema na história da origem da psicanálise, todo problema residia justamente na relação propriamente não analítica entre a intenção e a extensão. Então ele tem que criar um elemento que ele vai dizer: a Associação Internacional de Psicanálise, ela se fundamenta a partir de um outro, ou seja, de um discurso público que funda o privado. O discurso público funda o privado, não é? Todo saber oficial fundamenta uma verdade. Isso, eu passei por esse processo, é alguma coisa de formação, vai formando. E você não pode questionar, não há lugar para questionamento. Não pode questionar. Você pode pensar, refletir, mas não pode colocar em ato esse questionamento. Então ele tem que criar, a partir desse, o psicanalista só se autoriza por si mesmo, 4 anos depois ele acrescenta, e por alguns outros, algo muito interessante. Quer dizer, veja bem, a frase, o psicanalista só se autoriza por si mesmo, e toda a temporalidade está nesse por si mesmo, toda a temporalidade da formação está nesse por si mesmo. Quer dizer, então ele vai ter que colocar uma nodulação, algo eminentemente analítico, na relação entre a intenção e a extensão. Ele vai dizer que a base, a raiz da psicanálise em extensão, essa do ensino, dos congressos, isso que pleiteia buscar um furo no social, não é? Porque a civilização ela é feita para que o sujeito do inconsciente, o inconsciente não compareça. O discurso do mestre, ele vem colocar uma barreira a partir dos significantes. E Lacan vai mostrar que a raiz da psicanálise em extensão encontra-se na intenção, nisso que se passa no privado, isso que se passa no consultório. O sujeito fala, trabalha, constitui um primeiro público que é a partir de si mesmo, não é? Quer dizer, e com isso Lacan vai ter que se virar com esse por si mesmo. Esse é o grande problema da questão da psicanálise, é o grande problema das crises
nas instituições lacanianas, que podem